em Neemias, capítulo de número 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias. E aconteceu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e sobre Jerusalém, a cidade de Jerusalém. E Hanani disse para Neemias: os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E aconteceu que, ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podeis sentar, meus irmãos. O livro de Neemias narra a reconstrução de Jerusalém. Jerusalém, uma cidade que havia sido destruída há 90 anos atrás. Por que, pastor, 90 anos? Porque o cativeiro babilônico durou 70 anos. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? É só você fazer a soma de Jeremias capítulo de número 25, versículo de número 11, vai dizer que o cativeiro na Babilônia duraria 70 anos. Eu sei que existem pessoas corajosas que, não sei se corajosas ou com uma vida espiritual muito apagada, para não acreditar na Bíblia. Mas a Bíblia é o único livro que narra fatos antes de acontecer. É o único livro profético, de fato, que a gente conhece sobre a terra. E falando em profético, falando em profecia, a profecia de Jeremias dizia até o tempo que Israel ficaria presa na Babilônia. Está escrito em Jeremias capítulo 25, 11. E essa nação de Israel vai servir ao rei da Babilônia por 70 anos. E dito e feito, durante 70 anos o povo foi governado por povos pagãos, né? Babilônia não temia a Deus. E essa também foi uma forma de Deus corrigir o povo, colocar o povo no trilho de novo, fazer o povo abrir os olhos através, já que o povo não abriu os olhos através de profecia de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, o povo abriu os olhos através do cativeiro. E por que 90 anos depois do cativeiro? Porque o povo vai ficar 70 anos como escravos, e a Bíblia diz aqui, que a gente acabou de ler, que no ano 20º estava Neemias na fortaleza do rei Artaxerxes em Suzã. Aí você calcula 70 anos de cativeiro e ano 20º do rei Artaxerxes, você calcula 90 anos depois da destruição. Então, depois de 90 anos, irmãos, quase 100 anos depois, a cidade de Jerusalém vai ser destruída. É muito tempo ou não é? É muito tempo. Quase 100 anos depois da destruição. É por isso que você tem que ficar ligado com a tua vida espiritual, porque pode, se cair, se for destruída, pode demorar muito a ser reconstruída de novo. Aleluia. Porque para perder o que você tem hoje é muito fácil. Para ganhar não. Para você conquistar, para você chegar ao nível que você chegou com Deus, ao nível que você está com Deus, é um processo duradouro, é um processo de anos, é um processo de várias transformações, várias buscas. Mas para você perder o que você recebeu de Deus, a Bíblia diz que o filho pródigo perdeu rapidamente tudo o que ele tinha ganho na casa do pai. Tudo que ele tinha, todo o direito que ele tinha, ele perdeu. E a Bíblia diz que ninguém dava nada por ele, porque para perder é rápido, mas para reconquistar
reconstruir demora, para reconquistar demora. Não é porque seja impossível, é porque a pessoa que caiu, ou a pessoa que perdeu, ou a pessoa que se distanciou, ela mesmo coloca na cabeça dela, ou o inferno incute na mente dele, que ele nunca mais vai voltar a ser o mesmo, que essa cidade nunca mais vai ser reconstruída, que essa comunhão nunca mais vai ser reconstruída. Eu sei que você está bem com Deus, mas se você passar por algum acidente no percurso, se você passar por algum acidente no caminho, lembre-se que o caminho de volta sempre estará aberto. Aleluia. Lembre-se que o caminho de volta sempre estará intacto. O diabo roubou a riqueza do jovem pródigo, o diabo roubou a saúde do jovem pródigo, o diabo roubou a alegria do jovem pródigo, mas o diabo não pôde fechar o caminho de volta para a casa do Pai. O caminho sempre vai estar aberto para a reconstrução do teu casamento, para a reconstrução da tua vida com Deus. Mas o que você puder fazer para vigiar, para que você não tenha que passar pelo processo de reconstrução, conserve o que você, aleluia, o que Deus edificou na sua vida. Conserve o que Deus edificou na sua vida. Deu para vir no culto? Vem para o culto. Deu para orar? Vai orar. Deu para ler a Bíblia? Então vai. Isso é uma forma de você conservar a sua cidade espiritual edificada sobre a rocha. Tem muita gente que fala assim: não vou não, porque vai ser só mais um culto. Mas aonde Jesus está, porque nunca vai ser só um culto, pode ter 2, pode ter 3, mas onde Jesus está, não existe culto previsível. Aonde Jesus está, não tem como prever o que vai acontecer, porque onde Ele está, coisas extraordinárias acontecem. Quer um exemplo? A Bíblia diz que a mulher sofria de encurvatura, a mulher encurvada há 18 anos. Quando Jesus entrou na sinagoga, ela estava na sinagoga também. Aí todo mundo pensou: vai ser o mesmo culto, aquela mulher vai continuar do mesmo jeito. Só que tem 3 coisas que acontecem quando Jesus está presente no culto. A primeira, o imprevisível acontece. Aquilo que tu não está imaginando pode acontecer. Fica ligado aí, porque tem 2 ou 3, Jesus está presente onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele. Então aquilo que você já tinha até esquecido, já tinha até desistido, pode sair daqui com as suas expectativas renovadas. Porque aonde Ele está, oh glória, o culto não é do jeito do homem, é do jeito dele. Segunda coisa que acontece quando Jesus está, aquela mulher sentou lá no último banco da igreja, mas ela foi vista por Jesus. Às vezes a gente para de fazer o que é certo porque tem gente que está fazendo errado, aí a gente vai e começa a deixar de fazer o que é certo. Não tem ninguém vindo para o culto, não vou vir também não. Faça a tua parte, porque não tem como você passar despercebido num culto onde Jesus está presente. Não tem como você dar algo para Deus, dar o teu melhor para Deus e não ser observado por Ele. Deus está observando o teu esforço, Deus está observando a tua luta, Deus está vendo
você pode estar igual aquela mulher, mesmo debaixo de sentença de dor, ela vinha para a igreja, mesmo debaixo de enfermidade, ela vinha para a igreja, e aquela enfermidade era uma enfermidade espiritual, ela estava sendo atacada pelo inferno, mas não parava de buscar a Deus, não parava de adorar Jesus. Então, não é hora de você olhar para a tua dificuldade, é hora de você olhar para o autor e consumador da sua fé. A terceira coisa que acontece quando Jesus está presente, o diabo é desmascarado, e as obras do maligno são desfeitas, de maneira que Jesus pegou aquela mulher e falou: agora tu vem para o meio, tu vem para o meio, porque Jesus é especialista em nos colocar no meio de novo. Mano, oh, glória, cansar já foi até embora. Jesus é especialista em te colocar no meio de novo. Para você que já colocou o escudo da fé num canto, a espada do Espírito no outro, e começou a tirar a armadura do Espírito e falar: a partir de hoje não vou lutar mais não, a partir de hoje vou empurrar com a barriga, vou fazer de qualquer jeito, não quero mais lutar na batalha da fé, não quero saber mais esse negócio de Jesus. Para você que está pensando nisso, ou se você vai pensar nisso, saiba de uma coisa: Jesus te coloca no meio da batalha de novo, Ele te renova, te coloca, reveste com a armadura do Espírito Santo, pega o escudo da fé, pega a espada do Espírito e fala: eu estou contigo. Gideão queria parar, Gideão achou que a história dele seria dentro do lagar, mas Deus apareceu e colocou ele no meio da batalha contra os midianitas de novo. Vai lá, porque aonde você fugia, agora tu vai enfrentar, porque quem está contigo é maior do que qualquer exército da terra. Então 90 anos se passa, mas Neemias decide reconstruir o muro, porque por mais que o tempo, tem coisa que o tempo conserta, mas tem coisa que o tempo estraga. Mas independente do tempo, nunca é tarde para voltar aos princípios de Deus. Eu queria que a igreja estivesse cheia para me falar isso aqui. Nunca é tarde para voltar a ser uma bênção, porque às vezes a gente atinge um nível com Deus e alguns acidentes de percursos acontecem, e a gente tem alguma dificuldade de refazer a nossa rota. A gente tem dificuldade de refazer rota, de recuar um pouquinho e ver onde a gente errou, para voltar mais forte. E às vezes, por causa do tempo, a gente acha assim: não vai nunca mais dar certo, não, nunca mais vou voltar a ser uma bênção. Mentira do adversário, mentira do maligno. Dá para voltar ainda melhor do que antes. Você crê? Que na unção do Espírito Santo dá para colocar tudo no lugar. A Bíblia diz, Ezequiel capítulo de número 37, Deus olhou para o profeta e falou: pode reviver esses ossos? Aí o profeta olhou para Deus e falou: só o Senhor sabe. Por que ele disse só o Senhor sabe? Porque a última palavra não vem dos homens, não vem do profeta, não vem do pastor. A última palavra só Deus tem, e só Deus sabe. Se ele falar que é sim, é sim. Se ele falar que não, é não. Se ele falar que a porta vai abrir, vai abrir. Se ele falar que a porta vai fechar, vai fechar. Mas o homem não tem poder de decretar nada na sua vida e nem na minha. A última palavra vem do Senhor. Quando o profeta olhou, estava tudo fora do lugar, mas quando Deus deu ordem para ele profetizar, tudo que estava fora do lugar voltou para o lugar. Até os menores ossos do corpo humano voltou para o seu lugar de origem. Então entenda uma coisa: a última palavra vem de Deus e dá para você voltar aos seus lugares de origem. Quem está comigo nesse culto aqui nessa noite?
voltar a seu lugar de origem. Teu lugar de origem é no teu melhor momento com Deus. Glória. Eu quero que você saia daqui ativado pelo Espírito Santo, porque a gente tem alguma coisa aqui dentro da gente, um disjuntor. A gente tem um disjuntor espiritual aqui dentro da gente, só uma configuração para tu entender como é que funciona. Tá vendo aqui, ó, o interruptor da luz? Tá ali, para ligar a luz desse púlpito é ali, ó. Mas para te ativar, só o Espírito Santo sabe onde está o disjuntor que te liga. Só o Espírito Santo sabe onde é que ele toca. O que é que Deus pode fazer para te ativar no reino dele? Porque a Bíblia não engana, a Bíblia diz a verdade. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, e é verdade. Irmãos, é aflição de tudo quanto é lugar que você possa imaginar, é luta de todos os lados que você possa imaginar. Só que o versículo não termina e começa assim: muitas são as aflições do justo. O versículo termina assim: mas o Senhor, aleluia. Calma aí, porque tem um mais aí nessa história. Tem algo que eu chamo de intervenção divina. Mas o Senhor